Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Como eu disse na terça-feira com a postagem da Hag Sukkot, da festa do Sukkot, fizemos ali a primeira parte do vídeo a respeito dessa festa, desta emanação deste portal, e hoje estarei gravando a segunda parte desse vídeo a respeito da Sukkot, da Hag Sukkot, da festa dos tabernáculos, quais são as emanações sobre as nossas vidas, continuando no mesmo assunto nesta semana até a segunda-feira, no pôr do sol do dia 13 de outubro, onde fecha o portal, e aí a gente inicia uma nova peregrinação até uma próxima emanação. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe com o maior número de pessoas para que outras vidas sejam abençoadas através de você com este conteúdo que será trazido aqui aos nossos corações pela direção da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Amém? Como nós dissemos na semana passada a respeito da festa dos tabernáculos, que era um gatilho de memória para que o povo não se esquecesse a respeito da sua vulnerabilidade no deserto, a respeito do cuidado e da proteção de Deus, sendo Ele a nossa única cobertura que nós temos, arrancando de nós todo o ego, toda a vaidade, nos trazendo o entendimento que nós dependemos do Senhor em todas as situações. E também eu falei a respeito do perdão, a confirmação do perdão de Deus com o Yom Kippur, e no dia 15 de Tishri, 5 dias depois do Yom Kippur, Deus decide trazer a Moisés instruções para construir o Mishkan, a Sukkah sagrada, o tabernáculo onde Deus queria habitar no meio do povo, nos trazendo o entendimento que este portal não é um portal de julgamento, de sentença negativa e de condenação, e sim da confirmação do perdão de Deus, a ponto de agora Ele querer habitar entre nós através do tabernáculo. Que as pessoas não entendem que Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, não tem nada a ver com simplesmente a ideia do judaísmo, da religião judaica. As pessoas se esquecem que são portais proféticos sobre toda a humanidade. Lembra de Mateus capítulo 17, só para respaldar isso que eu estou dizendo, Mateus capítulo 17, quando Jesus chama Pedro, João e Tiago ao monte Tabor, e lá ele se transfigura diante dos olhos dos discípulos, e de um lado aparece Moisés, que representa a lei, do outro lado aparece Elias, que representa a Haftará, que são os profetas, e dentro desta visão, Pedro ele diz, em Mateus capítulo 17, verso 4 e o verso 5, olha que interessante. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 sucás, 3 tabernáculos, cabanas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Ou seja, Hag Sukkot não tem nada a ver simplesmente com um colchete da Torá, apenas referente ao judaísmo. A Hag Sukkot também foge simplesmente do pano de fundo da parte profética a respeito dessa representatividade com a figura de Elias. Nós precisamos entender que Hag Sukkot, que Sukkot tem a ver diretamente com Yeshua, porque Ele tabernaculou entre nós. Isso nos traz o entendimento que a Torá, os profetas e Yeshua é um tripé para essa emanação. Mas não tem nada a ver simplesmente só com a Torá, pela representação de Moisés, ou só pelos profetas, pela representação de Elias. Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, tem a ver com Yeshua, porque Ele se fez frágil e tabernaculou entre nós. E diante de tantas emanações que existem através da festa dos tabernáculos, atrelado com Yeshua, dentro de tantas emanações, existe uma emanação poderosa, que é a ideia de Deus estabelecer a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos. Não é simplesmente essas teses que eu trouxe, essas referências, melhor dizendo, que eu trouxe no primeiro vídeo, mas também a ideia de nivelação das diferenças sociais. Infelizmente, a humanidade se dividiu referente ao tamanho na figura da sociedade, os ricos e pobres, senhores e servos. Existe uma divisão social que nós, seres humanos, promovemos
diante dessas diferenças sociais. Só que a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, nos traz uma instrução que aos olhos do Senhor estamos no mesmo nível, somos todos iguais, somos barracas frágeis, porque a ideia de Hag Sukkot é a nivelação social no meio do seu povo, quebrando as diferenças. Por quê? Porque na festa dos tabernáculos, tanto os ricos quanto os pobres deixavam as suas casas para habitarem debaixo de uma mesma estrutura, que é a sucá, feita de folhas de tamareira, folhas de murta e folhas de salgueiros. Durante uma semana, toda a diferença social era quebrada e a comunhão era estabelecida no meio do povo entre ricos e pobres, servos e senhores. As diferenças sociais separam as pessoas, só que Sukkot une novamente, quebrando essas diferenças, nivelando a consciência do povo de que, independente da casa que eu moro, do carro que eu dirijo, do dinheiro que eu ganho, indiferente a esses detalhes, somos todos iguais aos olhos de Yahvé. Todos estamos debaixo da mesma estrutura frágil, que é o nosso corpo corruptível. Então a ideia de Sukkot era fazer com que ricos e pobres deixassem as suas casas, tanto casas maiores ou menores, os ricos e pobres se deslocavam e ficavam uma semana debaixo de uma mesma estrutura. Por quê? Porque Sukkot nos conduz ao caminho da humildade, nos despindo das nossas indiferenças, egoísmo, nos despindo da vaidade humana passageira e enganadora, nos trazendo a consciência que somos todos iguais aos olhos do Senhor e todos estamos debaixo da mesma frágil estrutura, da mesma barraca frágil, e que um dia este céu será enrolado como um tapete e este mundo saberá que era o tempo todo uma barraca frágil aos olhos do Senhor. Porque o mundo que nós vivemos aparentemente é sólido, aparentemente é intransponível, mas aos olhos do Senhor, trazendo a consciência em Sukkot, é que o mundo é uma grande sucá, frágil e temporária, porque o próprio Yahvé disse que um dia este céu será enrolado como um tapete, ou seja, nós estamos no mundo peregrinando debaixo de uma barraca frágil. Salmos 19, verso 4 diz: em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda, no original é sucá, para o sol. Ou seja, nós estamos debaixo de uma sucá gigantesca, onde o sol está debaixo e nós estamos debaixo do sol, nos trazendo a entendimento que nós precisamos voltar à sucá da humildade, da unidade, da dependência em Deus, nos trazendo entendimento que nós estamos debaixo de uma frágil estrutura e que somente o Senhor é a nossa proteção, é a nossa cobertura espiritual. Então que nós entremos na emanação da sucá, da Sukkot, que nós entremos debaixo da liberação, da mensagem da sucá, e que o nosso GPS interno sempre tenha a sua seta apontada para casa, para a eternidade, nos trazendo a consciência que somos apenas peregrinos em barracas frágeis. Hebreus capítulo 13, verso 14 diz: nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. A ideia de Sukkot é fazer com que nós venhamos refazer a nossa rota, refazer o nosso caminho e entender que não adianta um ir para um lado e o outro para o outro lado. A consciência é: nós estamos voltando para casa, o mundo um dia será desmontado como uma barraca e que o nosso GPS interno, como peregrinos nessa terra, esteja apontado para a eternidade, porque Salmos 91, verso 1 diz: aquele que habita na sucá do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra desta sucá, desta proteção, dessa cobertura, descansará. A sombra do Onipotente descansará. Então, esta é a lição que nós tiramos de Hag Sukkot, da festa dos tabernáculos, o conhecimento que nós nunca estaremos sozinhos, sem cobertura, e que sempre terá um teto sobre a sua cabeça, mesmo que as portas se fechem, mesmo que as pessoas dizem não para você, existe sempre um teto sobre a nossa cabeça, porque a nossa única cobertura protetora
é o Senhor e nos trazendo a consciência que se não fosse o Senhor, essa barraca que é o nosso corpo, tão frágil, que aparentemente é tão intransponível, tão sólido, não passa de uma frágil estrutura. E o que eu acho interessante que uma poderosa emanação de Sucote é restaurar a união dentro de nossas casas, que pelo ano todo talvez foi perdida pelas indiferenças, pelas privacidades, pelas portas que nós fechamos uns aos outros dentro de nossas casas. Porque enquanto o povo era peregrino no deserto, todos habitavam em barracas, e a ideia de Sucote é relembrar o povo dessa peregrinação e do cuidado de Deus durante toda essa vulnerabilidade. Porém, Deus ele deixa uma lei em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, que está atrelado a uma promessa. Porque Deus havia prometido que o povo se estabeleceria como nação em Canaã e que todos teriam a sua casa de alvenaria, de tijolos, com uma estrutura mais sólida. Em Deuteronômio 22, verso 8, dentro desta promessa, Deus trouxe uma mitzvah, uma lei, dizendo que quando eles estivessem nessas casas de alvenaria, que eles deveriam construir parapeitos, que nos traz a ideia da lei da responsabilidade civil, e com esses parapeitos iria evitar que o dono da casa seria cobrado o sangue da vítima, talvez, que caísse do seu terraço. Então, todos habitariam em casas de alvenaria. Por isso essa mitzvah, esta lei. Mas o que eu acho interessante é que a casa de alvenaria, ela cria privações, ela cria privacidades, ela cria restrições. Porque o pai, talvez o hebreu que construísse a sua casa, pensaria, se eu tenho 3 filhos, eu vou construir 3 quartos, um quarto para que fique eu e a minha esposa, uma sala, uma cozinha, e a casa de alvenaria, inconscientemente, dividia um pouco a comunhão da casa. Porque talvez o pai preferia ficar na sala, a esposa na cozinha, ou a esposa no quarto, ou o marido na cozinha, a esposa na sala, o filho num quarto, a filha no outro quarto. E criavam-se as privações, porque casas de alvenaria têm portas, existe a privacidade. E por essa comunhão quebrada, talvez a filha deixasse de falar com a mãe por algum motivo, ou o filho deixasse de falar com o pai por algum motivo, ou os irmãos deixavam de se falar por algum motivo, e cada um ficava trancado no seu quarto até a ira passar, e isso ia quebrando a comunhão. Para restaurar a comunhão no lar, Deus instituiu a Sucote, porque agora eram todos debaixo de uma mesma barraca, no único cômodo, dormindo e comendo sem porta e sem divisões, restaurando durante toda a semana a comunhão quebrada durante o ano que se passou, e após a Sucote todos voltavam para suas casas unidos novamente. O irmão que não falava com a irmã, a mãe que não falava com a filha, voltavam a se falar e a comunhão era estabelecida. Então a emanação de Sucote é restaurar a comunhão, a unidade dentro da casa, no seio familiar. E não somente isso, porque é proposital que Deus traz a instrução, em Levítico 23, verso 42 a seguir, Deus traz a instrução que a Sucá deveria ter folhas vazadas sobre o telhado, como ramos de tamareira, murta e salgueiro, e possibilitava quem estivesse embaixo desse telhado vazado pelas folhas pudesse contemplar o céu. Ou seja, à noite, quando a família estava na Sucá, olhasse para cima, como você vê na imagem, dava para ver a luz das estrelas à noite. E durante o dia, a luz do sol entrava dentro da casa. Era uma troca de favores. E o que eu acho interessante é que quando Deus vai falar sobre a promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 5, Deus vai ratificar a promessa na vida de Abraão. Deus tira ele para fora da tenda e manda contar as estrelas como referência da promessa. Ou seja, Abraão tem que sair da Sucá para contemplar as estrelas, e Sucote não. Em Sucote você pode contemplar as estrelas dentro de sua casa, em comunhão com a sua família. A ideia de Hag Sukkot, da festa dos tabernáculos, é restaurar a comunhão e te dar a possibilidade de dentro de sua casa você ter visão dos céus, ter acesso aos céus e ter visão, vislumbrar as promessas de Deus brilhando sobre o teto de sua casa, de dentro de sua casa. Ou seja, Sukkot é possibilitar a sua casa de ter visão dos céus e também a possibilitando os céus, através dos raios do sol, ter acesso à sua casa. Ou seja, você vai ter visão da promessa de dentro da sua casa, você
vai ter visão do céu de dentro de sua casa e o céu terá acesso à sua casa. É uma troca de favores. Você vai ter acesso ao céu de dentro e o céu vai ter acesso à sua casa pelo lado de fora. É uma troca de comunhão entre você e o Senhor. Então, esta é a emanação de Hag Sukkot, que a sua casa tenha paz, que a sua casa tenha comunhão, que toda divisão seja quebrada, que uma nova consciência seja restaurada, que o Senhor é o nosso único teto, a nossa única cobertura, e nós não passamos de estruturas frágeis, que o mundo não passa de uma estrutura frágil, e que se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos terminar essa peregrinação, e a sua casa terá acesso ao céu e o céu terá acesso à sua casa. Hag Sukkot Sameach, que Yahvé te abençoe, que Yeshua estabeleça a salvação na sua casa e que a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, manifeste com poder dentro de sua casa. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal, ative os sininhos para que outros vídeos cheguem até você. Amém? Shalom!